Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula de análise fundamentalista onde falaremos sobre o índice preço-lucro, ou o mais conhecido por PL, e a tática que vamos utilizar para interpretá-lo e utilizá-lo é baseada nos métodos de Warren Buffett e Benjamin Graham do livro O Investidor Inteligente. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, comentando aqui embaixo o que você acha desse treinamento após você assisti-lo até o final. Então, pessoal, o que é o preço-lucro? PL mostra, hipoteticamente, o número de anos para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, via recebimento de dividendos. Então, você comprou 100k no Banco do Brasil, e o PL do Banco do Brasil é 7. Então, em 7 anos, por pagamento de dividendos, você vai receber os 100 mil reais que você comprou o Banco do Brasil. Em 7 anos você vai receber em dividendos. E quando você investe em uma ação, para quem é iniciante aqui, você investe, segura a ação para ganhar dividendos, não só a valorização do preço da ação, mas também para ganhar dividendos, que é a participação dos lucros da empresa. A empresa tem lucros e parte dos lucros ela distribui aos acionistas. Isso vai acontecer com você quando você compra e segura uma ação. Então, a fórmula do PL. PL igual a preço da ação, dividido pelo lucro por ação. Quanto menor o PL, claro, melhor a ação, porque segundo o PL, vai demorar menos tempo para eu recuperar o meu investimento. E a metodologia básica, usando o PL, comparar PL de várias ações e investir naquelas que têm os menores PL, os PLs que são melhores para você considerar na seleção da lista de ações que você tem. Agora vamos considerar, pessoal, os dados do Banco do Brasil, BBAS3, e na planilha de análise fundamentalista com todas as fórmulas, você tem na descrição do vídeo para fazer o download da planilha. Então vamos lá no PL. Então, cotação do Banco do Brasil, 29,93. Certo? O lucro por ação, 4,08. Então a gente colocou aqui, preço da ação, 29,93. Lucro por ação, 4,08. PL, 7,34. Aqui no site Fundamentos, tá 7,33. Ou seja, eu vou comprar quando eu comprar o Banco do Brasil, 100 mil reais no Banco do Brasil, por exemplo, em 7 anos, segundo o indicador PL, eu vou recuperar todo esse dinheiro somente por recebimento de dividendos. Ou seja, 7 anos para eu recuperar meu investimento somente pela participação dos lucros, que é os dividendos. Agora, revisando, que na fórmula do PL você tem um lucro por ação, O lucro por ação, se a gente pega aqui, lucro por ação, o lucro líquido, o lucro por ação é o quê? Não, isso aqui não é os dados do Banco do Brasil, tá? Mas é o lucro líquido da empresa dividido pelo número de ações emitidas, certo? E o lucro por ações, ele ilustra o benefício obtido por ação emitida pela empresa, ou seja, o resultado líquido obtido em determinado período. Então ele representa a parcela do lucro líquido pertencente a cada ação, sendo que sua distribuição aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela empresa. Então é baseado nos dividendos. Por isso que está incluído lá na fórmula do PL, Porque o PL é para eu saber quanto que eu vou recuperar em dividendo. Isso para você entender a matemática do processo da fórmula do indicador PL. Então você pode me perguntar, Leandro, então é muito fácil investir em empresas. É muito fácil investir em empresas. Basta eu pegar a lista de todas as empresas da bolsa. Aquela que tem o PL menor, eu compro tudo. Muito fácil. O que acontece é o seguinte, meu amigo. PL não é um indicador garantido. Ele indica que em 7 anos, o Banco do Brasil, no caso, ele indica que o Banco do Brasil em 7 anos vai retornar todo o dinheiro investido pelo investidor hoje. Mas não é garantido, isso aqui pode mudar para mais ou para menos. Então o PL e todo indicador
fundamentalista, ele é variável para mais ou para menos ao longo dos anos, de acordo com as mudanças nos balanços das empresas. Se os balanços das empresas forem bem, esses indicadores podem indicar maior desempenho. Se os balanços das empresas forem ruins, esses indicadores podem piorar o desempenho, né? Podem dar indicativos de pior de desempenho. Então, por exemplo, o PL da Petrobras há 8 anos atrás, 10 anos atrás, era 7, 10, né? 7, 10. 10 anos você recuperava com os dividendos. Hoje, a Petrobras, né, ela está com PL 20. Então, o que ensinam por aí é simplesmente analisar o PL como algo fundamental, né, e essencial para você analisar. Ó, o PL da Petrobras hoje é 20, tá? São 20 anos para você recuperar o investimento que você faz na Petrobras em dividendos. O que é mentira, porque a situação da Petrobras é crítica, não vou comentar aqui. Pode ser que isso aumente para 30, 40 e talvez o cara sabe-se lá quando que ele vai recuperar o investimento que ele fez na Petrobras, se a situação da Petrobras continuar como ela está. Então a gente tem que considerar que todo indicador fundamentalista ele pode mudar, ele pode variar. E o PL, né, é uma referência, é algo forte, mas eu tenho que ter algo que sustente que o PL vai, ou no mínimo se manter assim. Ou no mínimo se manter assim. O PL ele usa o lucro por ação, que envolve lucro líquido da empresa. Então, agora envolvendo as estratégias de Benjamin Graham e Warren Buffett, eles selecionam para a modalidade de investidor defensivo que a empresa tem que ter lucros consistentes e pagamento de dividendos consistentes por 10 anos. Por 10 anos. O lucro não precisa necessariamente aumentar, mas ele tem que estar estável. Sempre tem que ter lucro todos os anos e pagamento de dividendos todos os anos. Então, isso é um dos fundamentos, um dos requisitos. Tem também, né, a capacidade de pagar dívidas, que é o ativo circulante, tem que ser o dobro do passivo circulante, e outros, né, dezenas ali de requisitos que Benjamin Graham e Warren Buffett consideram. Então é complexo, mas eu estou dando o essencial. Então vamos ver aqui, analisar, fazer uma comparação se é justo a gente usar só o PL, porque não é justo a gente usar só o PL para selecionar uma empresa, e vamos fazer a comparação da Siderúrgica Nacional e do Banco do Brasil. E por que eu vou escolher o Banco do Brasil? Com base em alguns indicadores fundamentalistas. Então, pessoal, o PL da Siderúrgica Nacional está 7,34. Do Banco do Brasil está 7 arredondado. E da Siderúrgica Nacional está 4. Ou seja, em 4 anos eu recupero todo o meu dinheiro que eu investi na Siderúrgica Nacional, segundo o PL. Só que a gente tem que analisar o seguinte: quais são os fatores nos balanços, indicativos nos balanços, padrões nos balanços que indicam a probabilidade do PL aumentar, o que é ruim para mim, e também da empresa falir, e quais são os indicadores e padrões nos balanços que indicam a probabilidade do PL se manter ou diminuir, o que é melhor para mim. No caso da Siderúrgica Nacional, o PL está ótimo, mas é o seguinte: Siderúrgica Nacional, ativo circulante dela é menor do que a dívida líquida, do que a dívida bruta, do que a dívida de longo prazo. Isso é contra um dos requisitos de Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente, certo? E isso mostra uma dificuldade para a empresa pagar as suas dívidas. Com dificuldade para a empresa pagar as suas dívidas, ela vai ter cada vez mais custos, vai ficar nessa bola de neve segurando as dívidas e não somente vai afastar investidores, porque ninguém quer uma empresa assim, porque é muito arriscado, mas você também tem a possibilidade da empresa quebrar, da empresa começar a quebrar, né, porque ela não quebra de uma hora para outra. E outro ponto, né, que já indicou que a empresa está passando por maus lençóis é a questão aqui ela parou com a estabilidade dos lucros. Um dos requisitos de Benjamin Graham e Warren Buffett tem que ter lucros por 10 anos e pagamento de dividendos por 10 anos ininterruptamente. E você tem aqui, né, na Siderúrgica Nacional, isso demonstrado claramente aqui,
né, parou de ter lucro, embora passou muito tempo pagando os dividendos, né, os dividendos diminuíram significativamente. Então é uma instabilidade na questão de lucro e prejuízo e até pagamento de dividendos, porque ao longo de 2 anos aqui, os dividendos se tornaram uma mixaria na empresa. Ah, Leandro, então será que realmente Então vale a pena, né? Será que vale a pena eu investir na Siderúrgica Nacional, sendo que ela tem um PL menor do que o Banco do Brasil? Absolutamente não. 1000 vezes o Banco do Brasil. Embora o Banco do Brasil ainda não esteja na minha carteira, porque está pendente alguns requisitos. Eu vou, né? A Siderúrgica Nacional, devido à condição técnica dela realmente arruinada por esse patrimônio líquido e ativo circulante bem menor do que a dívida líquida e a dívida de longo prazo, e também instabilidades nos lucros e pagamentos dos dividendos ali, é muito provável que esse PL aumente, é muito provável que o investidor, que os prejuízos da empresa e as dificuldades da empresa aumentem significativamente. É um investimento de risco a Siderúrgica Nacional, se considerar a modalidade defensiva de Benjamin Graham. Então, no caso, esse PL pode aumentar para 20, igual aconteceu com a Petrobras. Há 10 anos atrás, o PL era 10,7. Hoje é 20 o PL da Petrobras. Então, você não pode considerar só o PL. Agora, o Banco do Brasil não tem dívida, ativo circulante maior do que o passivo circulante. Tem um índice de liquidez corrente bom, paga as dívidas com alta facilidade e olha só a lucratividade do Banco do Brasil, certo? Ou seja, a gente tem aqui no Banco do Brasil pagamentos de dividendos consistentes, porque o que eu preciso? O pagamento dos dividendos não precisa aumentar, ele precisa estar sendo pago, mesmo que ele seja diminuído, né? Ele precisa estar sendo pago. E o lucro também ele não precisa aumentar sempre, todo ano. Ele pode até diminuir, mas contanto que tenha lucro todo ano. E se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, é menor o ativo circulante também do que a dívida líquida, do que a dívida de longo prazo, mostra a capacidade da empresa de pagar dívidas. Então, o PL do Banco do Brasil, realmente, por conta disso, nós temos um padrão fundamentalista aqui, comprovado de Benjamin Graham, que indica que a empresa pode continuar na sua estabilidade. Então, o PL do Banco do Brasil pode se manter nesse nível e até diminuir, certo? E até diminuir. Então, o PL, para a gente concluir, PL, ele muda. Você tem que verificar, além do PL, quando você for analisar o PL, fatores fundamentalistas que indicam a probabilidade da empresa manter a estabilidade e manter o preço do PL nesse nível. Daí, esse PL que é barato, compensa. O PL da Siderúrgica Nacional, nós sabemos que ele pode aumentar exponencialmente, porque a empresa está numa situação crítica. O PL da Petrobras, que é 20 hoje, pode aumentar muito mais. Então, fica com isso na sua cabeça. Não analise o PL sozinho. Você tem que analisar outros fatores que indiquem que o PL vai se manter naquele nível ou diminuir, conforme eu fiz aqui. Essa análise aqui não quer dizer que o Banco do Brasil é para você colocar na carteira. Tem outros fatores que faltam para ele, são complexos de dizer aqui. Mas o essencial da análise fundamentalista baseada no método Graham é isso aqui que eu acabei de colocar aqui. O básico e essencial, né, na seleção das empresas é isso, de Benjamin Graham e Warren Buffett. Mas tem outros fatores mais complexos que eu não posso explicar. Então não vá comprar o Banco do Brasil. Inclusive ele não está na minha carteira, embora eu estou de prontidão para investir no Banco do Brasil. Mas ainda, né, falta alguns requisitos de Benjamin Graham. Não adianta saber tudo de análise fundamentalista, pois é preciso ter uma estratégia, é preciso testar e provar com dinheiro real uma estratégia. Investidores ganham dinheiro no longo prazo dentro de 10 anos. Logo, testar um método pode levar 10 a 15 anos. O caminho mais rápido é copiar estratégias que funcionam. A estratégia que funciona é a estratégia do Benjamin Graham, que o Warren Buffett copiou e teve sucesso. Então vamos fazer o mesmo. Porém, o meu curso ele tem um diferencial e ferramentas otimizadoras, tais como
planilhas checklists com fórmulas dos cálculos do método de Benjamin Graham e passo a passo que o impede de errar a aplicação do método de Graham. Isso aqui é inédito. Acesso ao grupo secreto, onde posto a lista das ações recomendadas pelo método Benjamin Graham. Basta seguir e lucrar no longo prazo. O grupo secreto é grátis para quem faz o curso. Por 1 ano. Método gráfico científico permite saber se o preço continuará a cair e quando vai parar de cair. Assim, você pode comprar bem mais abaixo do valor intrínseco na hora certa. Benjamin Graham deu a fórmula para calcular o valor intrínseco, mas ele não consegue calcular se vai continuar a cair mais abaixo ainda do valor intrínseco e quando vai parar de cair. Eu melhorei o processo de compra de Benjamin Graham, porque eu tenho o método gráfico comprovado no Bitcoin e Nano. No mercado de criptomoedas, provado no YouTube. Então eu recomendei que a Nano, calculei pelo método científico gráfico que a Nano de $35 chegaria a $1. Ao longo de 6, 7 meses isso aconteceu. E o pessoal, nesse momento, está comprando Nano, está comprado em Nano por $1, certo? E a Nano bombou. BTC, Bitcoin, de $20 mil, eu impedi que as pessoas comprassem por $20 mil e comprassem por 5.750 e alguns outros preços também bem abaixo disso. E foi isso calculado. Links destas previsões e cálculos na descrição, onde tem vídeos do YouTube provando antes e depois. Isso aqui são provas inéditas que ninguém no mercado praticamente tem. Para saber mais sobre o curso Análise Fundamentalista, Estratégia de Benjamin Graham, entre em contato. Links na descrição. E faça o curso completo de Análise Fundamentalista Introdutório, que faz parte do curso oficial e eu deixo de graça para você ter conhecimento do meu potencial didático e também saber alguns segredos gratuitamente. Playlist na descrição.